comigo. Tá. Feliz sábado a todos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um dos irmãos, com cada um que nos assiste. Nós daremos uma continuidade ao trabalho inicialmente feito, em que nós falamos sobre o Éden, sobre a queda do homem. Nós iremos falar alguma coisa que abrangerá a eternidade. Aquele que vencer, foi feita uma promessa para comer da árvore da vida, assim bem como uma promessa feita para beber da água da vida. Então, comer do fruto e beber da água é a promessa que nos foi feita, e viver para sempre na eternidade. Após o homem pecar, ele perdeu o direito, perdeu o contato com aquela árvore. Mas ele pode ser restaurado ao mesmo contato e comer da árvore não só da árvore, mas beber também da água. Quando o homem pecou, então foi tomadas devidas providências. Medidas, porém, foram imediatamente tomadas no céu. Para derrotar Satanás e seus planos. Satanás tinha um plano. E esse plano estava sendo bem executado. Mas foi frustrado esse plano de Satanás. O que não pode ser frustrado são os de Deus. Agora foi tomado exatamente medidas no céu para fazer com que a derrota de Satanás acontecesse. A derrota do mal deve-se fazer alguma coisa para que o mal seja derrotado. Não podemos cruzar os braços. Deus não cruzou os braços. Ele fez as suas devidas medidas serem tomadas para que fossem derrotados os planos de Satanás. Anjos poderosos foram colocados como sentinelas para guardar o caminho à árvore da vida, já exatamente para o homem não comer daquela fruta após ter cometido o pecado. Adão e Eva perderam todo o direito ao seu maravilhoso lar edênico e agora foram expulsos daquele lar. E enquanto vivesse Adão, ele estaria exposto às tentações de Satanás. Nós também, enquanto nós vivemos, nós estamos expostos. Só vamos ser livres quando nós estivermos vivendo uma vida eterna. Porque até então, enquanto ele estava em sua natureza intocada por lá, ele tinha o direito de participar de todas as árvores que estavam no jardim, menos de uma. Era condicional.
Ele estava ali sendo preparado para uma prova, e ao passar pela prova ele estaria agora apto a morar com os anjos. E conforme está escrito, do pó foi feito, e ao pó retornaria, caso ele quebrasse aquele concerto. Teria que permanecer fiel a Deus. Quando Adão pecou, agora o céu inteiro ficou triste. E temeram que Adão e Eva lançassem de novo a mão ao fruto da árvore da vida. Preste atenção nisso aqui, irmão, só para um detalhe chamar a atenção aqui um pouco para vocês. E temeram os anjos que Adão e Eva lançassem mão ao fruto da árvore da vida. De novo. O que vocês entenderam com isso de novo? Tinham comido uma vez. Claro, muito claro. E era proposto de Satanás que eles comessem para ficar eternamente na vida. Exatamente. Onde um amigo meu mandou o texto, até mandei para os todos. Vi, eu te respondi, talvez não viu. Eu não disse ele, não, ele está na vida demais. Ok. Eu não vi. Mas tem outros textos bem mais diretos. Que, né, eu tinha colocado um de uma meditação parecida. Então os anjos ficaram tristes. E ficaram preocupadíssimos com a ideia de que Adão e Eva voltassem naquele estado e comessem aquele fruto novamente. Por isso ficaram desviando, para ele não entrar mais. Aí houve uma reunião no céu. Deus convocou um concílio, uma reunião, para ver o que decidiriam fazer para que Satanás não tivesse o seu plano bem sucedido. Mas Deus disse que expulsaria do jardim os transgressores, e pelos querubins e uma espada flamejante guardaria o caminho para a árvore da vida, de maneira que o homem não se aproximasse dela para comer do seu fruto, o qual perpetuava a imortalidade. Mãe, dá para entender que Satanás ele citou Adão, né? Depois do pecado, né? Porque ele comeu da árvore proibida, mas no mesmo tempo ele citou que você comeria da árvore da vida, né? Você tornaria igual a Deus. Porque, então, por isso que ele estava tão certo, né, em querer fazer Deus mentiroso, dizendo que certamente não morrerás. Porque sabia que ele ia, se ele comesse da vida, realmente ele ia viver em pecado. Esse era o plano de Satanás. Mas o Senhor frustrou esse plano dele. Nós vivemos uma situação que nós vivemos aqui eternamente. A pessoa É uma coisa muito difícil. era projeto de Satanás. O Senhor tomou as devidas providências para que isso não ocorresse. Aí logo guardou logo o caminho da árvore, Com a canga dessa. com anjos e espadas flamejantes. Mas Satanás, ele sabia que Deus não ia deixar o homem comer de novo após o pecado. Ou ele acreditava que o homem iria comer. O mal sempre ele gera expectativas de alcançar seus objetivos, né? Embora existam as impossibilidades, mas ele não para ver as impossibilidades. Ele só acha que ele vai colocar em prática e que vai conseguir os objetivos deles e que no final será frustrado.
a minha colocação, por exemplo, você fala assim, pregando a pessoa a respeito do sábado, mas fala que é só um dia, né, de repouso, né, que Deus dá, né? A pessoa diz assim, não vou guardar sábado porque eu trabalho, se eu não negociando, e Deus vai ter em conta, não vai ter seus filhos, tirar seus filhos do caminho da salvação, só por causa de um dia. A mesma colocação de Satanás colocou para Adão, que ele ensinou a morrer, não, tu vai comer da árvore do conhecimento da árvore do bem e do mal, mas Deus vai permitir, que ele não vai deixar tu morrer, não. Tu vai lá comer da árvore da vida. Aquela luta que houve lá no céu, irmão, ela está acontecendo aqui, na terra. Os anjos do bem que estavam lá e os anjos que acederam o mal, é os mesmos poderes que estão aqui agora agindo por meio dos homens. E que o mesmo Satanás que fez os seus planos para ser bem sucedido lá, é o mesmo Satanás que está fazendo seus planos para que seja bem sucedido ainda. Só que o mesmo Senhor que projetou lá para frustrar os planos de Satanás, é o mesmo que está exatamente a fazer frustrar os planos do mal aqui na terra. O Senhor Deus, pois conforme o que foi decidido, ele realmente expulsou do jardim do Éden o homem e a mulher, aquele casal, para livrar a terra de que fora tomada. A morte de Jesus Cristo, irmãos, da liberdade não é só para o homem ser restaurado, não. Também para a terra. A terra foi amaldiçoada, mas vocês sabiam que o Éden não foi? Vocês sabiam disso? Você sabia que o Senhor retirou o Éden da terra? É só pela fé mesmo que a gente compreende. A maldição que caiu sobre a terra não caiu sobre o Éden. Era de lá e não caiu. Foi retirado. Acho que tem 2 anos lá, né? Vamos ver se nós ler aqui uns 2 textos. E aquela árvore, agora não vai saber. E aquela árvore que está na serpente? A do conhecimento do bem e do mal, ela não vai existir lá na eternidade. Ela foi tirada, então. Foi tirada. Por quê? Porque Satanás vai ser destruído. Tem um simbolismo muito grande. Por que aquela árvore vai ser retirada do meio do povo de Deus e o povo de Deus não vão mais correr risco de pecar? A senhora White, ela fala que os outros mundos também tem, vai ser retirado também dos outros. Não vai ter mais o risco. É que o inimigo também foi lá. Aquela árvore foi colocada ali no Éden para provar o Adão. Mas ele infelizmente não passou da prova. Ao ser aprovado, eles iam viver como os anjos. E aprovado os outros mundos, não foi mal. Exatamente. Se a árvore do mal continuasse, não tinha salvação não, né? Aí corria o risco de novo da gente cair na mesma tentação. Ficar só o bem, porque Aí tem que ser como o plano que Deus originou. Irmão, Uhum. fazer uma pergunta assim. Será que a Satanás ainda tem acesso a esses outros mundos? Ele foi, na morte de Cristo, ele perdeu muitos privilégios que ele tinha. A morte de Cristo foi o ápice do negócio. E havendo lançado fora o homem do jardim do Éden, pôs os anjos querubins ao oriente do jardim do Éden. E uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Pensou uma espada de fogo, né? Em volta daquilo que ainda que ia encostar lá.
Isso aí está em Gênesis 3:24. Travou? Então ali aquela árvore estava protegida por anjos poderosíssimos com espada de fogo na mão. E ali, principalmente, o Adão não se arriscaria em se aproximar daquela árvore, até mesmo porque ele tinha sido colocado para fora do Éden e tinha anjo também guardando a porta do jardim. Ele não podia mais entrar. Anjos que antes de sua transgressão haviam sido designados para guardá-lo no seu lar edênico, para guardar o próprio Adão lá dentro, agora estavam ali a serviço de Deus para guardar ele fora, para manter ele fora do jardim. Ele não podia entrar, perdeu aquele privilégio. Os mesmos que estavam trabalhando em favor que ele ficasse dentro, agora estavam trabalhando em favor que ele ficasse fora, para cumprir-se o propósito de Deus, que os anjos são fiéis, muito fiéis ao seu Deus. Então foram eles escalados para guardar os portais do paraíso, como bem guardar o caminho da árvore da vida. Com a finalidade, qual? De que ele não retomasse tendo acesso à mesma. Retomasse. Porque ele já tinha tomado. Agora foi botado para fora, mas que ele não tivesse mais acesso à árvore da vida e retomasse. Nem ao Éden e nem à árvore. Adão e Eva foram expulsos do Éden, e um anjo com uma espada flamejante guardava o caminho para a árvore da vida. Um anjo, né? Lá o Gênesis fala de 4 anjos, fala, mas não era guardado só a árvore, era guardado também a entrada dos portais do Éden. Anjos sentinelas. Sentinelas tem revezamento. Vocês vêem falando de 4 anjos, mas aí tem um. Pode sair um e entrar outro. E a árvore ser guarnecida constantemente, ininterrupta. A finalidade de que aquele par, Adão e Eva, que foram desleais e desobedientes, não pudesse a ela ter acesso, imortalizando assim a transgressão. Entenderam? Na sua inocência, o Adão recebeu ordem, inclusive a permissão de que comesse livremente de todos os frutos daquelas árvores, exceto uma. Não foi exceto 2. Exceto uma. E essa exceto não foi a árvore da vida. Mas agora, já que ele comeu da árvore proibida, ele ficou exceto agora. Uma de novo. Mas não foi mais a árvore do conhecimento do bem e do mal.
Agora ele ficou exceto a comer do fruto da árvore da vida. Até que Cristo restaure novamente. Não era comer dele quando é que ele já tinha comido, era outro. Se ele já tinha comido da outra, agora ele não ia comer nem daquela e nem de nenhuma outra que estava plantada no jardim, porque ele estava vetado a entrada de ir lá para o jardim. E muito menos ainda a árvore da vida, porque lá estavam anjos com espadas flamejantes, para que não fosse nada encaminhado para aquele caminho. Porque agora, se ele comesse, foi a preocupação dos anjos, conforme o texto inicial que nós lemos aí. Que a preocupação dos anjos era que Adão voltasse a comer do fruto. Porque ele tinha livre acesso. Não era mais confiável agora um Adão transgressor dentro do jardim. Quando Deus fez ele perfeito, ele confiou tudo aquilo ali para ele e colocou lá dentro, dando-lhe toda a confiança. Mas ele perdeu a confiança. Não podia mais ficar sem ser vigiado. Na árvore e na entrada do Éden. Estava terminantemente proibido. Isso tudo para frustrar os planos de Satanás. Porque o plano de Satanás é que Adão voltasse a comer da árvore, continuasse a comer. Porque agora ele iria ser imortalizado em transgressão. E o plano de Satanás, portanto, foi preciso ser frustrado. Entendeu? Nós vamos ser novamente encaminhados para essa árvore. Mas quem vai determinar o momento é Cristo. Ele mesmo vai conduzir até a árvore. Observem este ponto, irmãos. O Senhor não colocou no Adão caído e desobediente a confiança que colocara no Adão leal e verdadeiro. O homem perdeu a confiança. O Senhor tirou ele do jardim, vetou as entradas do Éden e da árvore. Enquanto ele estava sendo fiel a Deus, sendo aquele Adão verdadeiro, ele vivia toda a palavra procedente da boca de Deus. Mas quando ele foi infiel, ele deu ouvido à voz da serpente que contrariou a palavra que saiu da boca de Deus. Quando Deus diz: no dia em que tu comeres desse fruto aqui, certamente tu morrerás. Satanás diz assim: tu não morrerás. Irmão, ele sabia que Adão e Eva participavam da árvore da vida. Tanto Satanás como o próprio Adão e Eva sabia que a árvore da vida era para dar vida e permanecer vivo. Mas a partir do momento que ele comeu da árvore proibida, ele já foi proibido também de comer da árvore. Mas Satanás, o plano de Satanás era fazer com que Adão e Eva retornassem a comer da árvore, daquela fruta. E Deus frustrou os planos dele. Guardou de imediato. Teve uma reunião no céu e Deus disse: eu vou colocar o homem fora do jardim, vou guardar aquela árvore, vou guardar a entrada do Éden e ele não vai ter mais acesso lá. Os olhos de Adão e Eva foram realmente abertos. Por isso que Satanás diz assim: ó, certamente não morrerás. Porque ele sabia que se o Adão comesse novamente do fruto da árvore da vida, ele ia continuar vivo. E ele arriscou dizer: certamente não morrerá, não. E Deus fez o plano dele valer. O plano de Deus é que vai valer. Do diabo não.
ao pó foi feito, ao pó tu volta. Essa restauração novamente do pó só se for obediente à palavra de Deus novamente. Mas os olhos deles realmente, conforme Satanás disse, realmente foram abertos. Mas para quê? Aberto para quê? Para ver a verdade, já que eles recusaram obedecer? Ou foram abertos para quê mesmo? Para ver sua própria vergonha? Para ver sua própria ruína? Para isso, os olhos deles se abriram. Para ver que estavam nus. Eles viram que estavam nus. Eles perceberam que as vestes de luz celestial que lhes haviam servido de proteção, aquela veste celeste que os cobria, aquela luz gloriosa, não mais os envolvia com uma salvaguarda. Não. Agora eles viram que ela saiu, que eles estavam nus. Até então eles não tinham percebido nada disso, porque o Senhor fazia com que eles vissem só o bem. Quando o homem pecou, foi destituído da glória. Destituído, sim. Então, isso não usa como nome eles têm essa glória? Com certeza, pode ter certeza disso. E nós vamos voltar a ter essa glória. Vamos viver como os anjos. Porque foi destituída essa glória. Por causa do pecado. Quando agora o pecado for dado um fim dele, o Senhor vai restaurar segundo as origens do homem e a mulher fiel. Foram abertos seus olhos para ver que a nudez era o fruto da transgressão. Porque todos pecaram, destituídos estão agora daquela glória. Não foi só daquela cobertura, não. O caráter mesmo também foi de água abaixo. Diz que o homem perdeu a imagem de Deus. Perdeu o caráter de Deus. Perdeu a glória de Deus. E tudo isso o Senhor agora promete restaurar. Caráter, glória. Tudo isso que ele perdeu vai ser restaurado. Se ele for obediente outra vez ao Senhor. Faz parte do plano daquela morte lá do Calvário. Certo? No meio do Éden, lá no meio do jardim, crescia a árvore da vida. Então ela não foi feita grande. O Senhor realmente plantou? Porque está dizendo que ela crescia. Cujo fruto tinha o poder de perpetuar a vida. Olha qual era o poder, o objetivo da árvore da vida lá no meio. Perpetuar a vida. Significa dizer que ao comer do primeiro fruto já estava vivendo eternamente. Não, não é isso não. É aí onde Satanás se enrolou. Inclusive, ele chegou a dizer para ela: certamente não morrerás? Ele disse: certamente morrerás. Não morrerás. Porque o Senhor disse: morrerás. E eu estou dizendo: não morrerás. Exatamente. Agora, se ele sabia que Adão e Eva tinham comido da árvore, vocês vão ver texto aí com relação a isso. Então, mais um motivo dele dizer assim: não vai morrer, tu comeu da árvore da vida. Mais um é, certamente não morrerá. É como dizer assim: tu comeste da árvore que agora perpetua a tua vida.
E ele lá comendo para Eva ver, para Adão e Eva ver. Olha aí como morre. Estou comendo, estou vivendo aqui. Mas ele comeu só uma, né? Sim. Não, tá doendo. Ele queria alcançar o objetivo dele, não foi só uma dentada, mas ele estava. Se Adão tivesse permanecido obediente a Deus, teria continuado a gozar livre acesso. Teria continuado, irmãos. É porque ele tinha. Livre acesso àquela árvore. E teria vivido para sempre. Se ele não tivesse comido. Não, falando de Satanás. Ele, quando ele foi tentar Adão e Eva, ele ainda podia ir lá, né? Aí depois ele foi mais. Ele ainda podia ir lá. Não, enquanto ele não tivesse pecado, ele podia comer livremente. De toda a árvore. Não, mas ele não já tinha caído. Não, depois que caiu, ele foi expulso. Então ele ainda não era caído quando ele foi oferecer a. Não, está falando de Satanás. Estou falando de Satanás, ele já era caído, né? Não entendi a pergunta. Não, quando ele foi Ele tentar quem? Eva, ele já tinha sido caído. Quem? Satanás já é claro. Aí ele ainda tinha acesso ainda lá. Só um caído pode tentar os outros. No Éden, né? Depois daí ele não podia mais ir lá no Éden. Depois que ele tentou a Eva. Quem não Entendeu, podia? Roberto? Satanás não podia? Ele foi proibido junto com Eva, Adão e todo mundo. Mas Nem, é, mas depois que ele nem o tentou a diabo, Eva, nem Eva, nem Adão podia encostar lá. Só que Ele tá entendendo. Entendi. Pois é, depois que ele tentar a Eva, ele não Adão podia ir lá. e Depois Eva. ele não pode ir Não, mais. nem ele, nem os anjos dele, nem a Eva, nem o Adão, só até a porta do Eva. Ela está dizendo assim, ele foi tentado e ainda foi lá tentar Eva. Ele foi caído e ainda foi tentar Eva. Viu, Rosa? É interessante essa pergunta. Depois que eles pecaram, as portas do Éden se fecharam e eles só podiam até chegar na porta e olhar. Inclusive o patriarca fala que Adão e Eva iam fazer culto, mas agora na porta, da porta para fora. O pecado vetou totalmente o acesso. O pecador não entra no jardim do Éden, mas não. Satanás de jeito nenhum. Ficava só rodeando. Aí ele disse, agora eu vou tentar os filhos de Adão que estão aqui fora. Aqui na periferia. Eu vou aprontar aqui para eles. Já começou. Aí foi permitido que ele tinha que passar pela prova. Foi. Entendeu? Permitido. Aí quando eles pecaram, aí o pecado tirou esse acesso, eles ficaram só arrodeando. Não podia entrar mais não. E o Espírito Santo diz, não, só que a árvore do jardim do Éden e o Éden foram retirados. Antes do dilúvio eles foram levados para o céu. Eles vão descer de novo. Aí é outra história. Inclusive vou ler tá O dentro. irmão disse que o Éden não foi amaldiçoado da terra. Não, Mesmo o Éden não foi amaldiçoado. O Senhor poupou esse pedacinho de chão e retirou ele. Antes do realmente do dilúvio. Vamos ter texto aí que nós se der tempo de ver. Ele vai voltar mais adornado, mais bonito ainda. Mais Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem tentou o Adão? Adão? Adão não foi tentado. Não, vou começar do começo. Quem tentou Eva? O Satanás? E quem tentou Adão? Mas foi tentado não, ele quis. Foi tentado, está escrito bem Foi aí. a mulher do que ia ter. Sim, ele foi tentado, não foi para Satanás não. Foi amor sério. Sim, amor, mas. Olha só, gente. Amor tentado. O Adão foi tentado por Eva, não foi por Satanás. Eu acho que ele amava mais a Eva que a Deus. Depois que ela comeu, ela ficou de uma maneira Mas Deus podia dar outra companheira para ele. Vamos ouvir o que Deus diz aqui, né? Quando Deus fala, a gente... Vamos só falar um de cada 1 vez. Timóteo para não virar 2. bagunça. 1 Timóteo 2, 12 a 15. Não permite que a mulher ensine, nem usurpe a autoridade do homem, mas que esteja em silêncio. E quando Eva desejou aquele conhecimento, ela quis dar um passo que ela não podia. Isso aí é outra discussão, mas a gente sabe, né? Ela quis já ensinar e se meter onde ela não devia.
Adão foi formado primeiro, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Olha, ele não foi enganado mesmo, não. Não, está escrito. Está escrito. Seduziu ele. Enganado por ela. Mas, não, Vamos só raciocinar, calma. Olha que pelo raciocínio aí, ele amou mais ela do que a Deus, porque ele desobedeceu a Deus e por amor a ela ele pegou e Edu, Timóteo bem. tem como sair daqui direto para o texto, né? E voltar depois para o meu local? Ele poderia ter. Porque aí acaba com a dureza de alguns de repente. Não, né? ele poderia não ter comido do fruto. É, O slide 138, você quer qual slide? tentou Adão. No estudo? Aqui dentro do Aí estudo? mesmo. 138, gravei. Tentou Ele foi consciente, não foi não? Adão. Foi? Ou Adão ou Adão. Só falou. Então bote Eva tentou. Tentando. Porque aí no caso, se Só ele não tentando. tivesse, se ele não tivesse seguido, ele Deus ia destruir só ela. Não pode colocar não. Para acabar a discussão, para não ficar. Não, vamos logo do texto direto, assim, ó. Porque aí a gente evita discussões sem fim, sem objetivo. Porque a fé vem pelo ouvir o que está escrito e pronto. Tá? E quando dá muita discussão, sai do foco e aí acaba sendo prejudicado todo mundo. Tá? Eva pensou que as palavras do tentador, aí no caso Satanás, né, eram de todos sábias e corretas, e acreditou em Satanás. Bota a próxima. A Eva errou, finalmente, em ouvir a voz do tentador, Cristo, Satanás, no contrário à palavra de Cristo, quando, um erro grande, né? Que letra é essa? É um lá. Tem um S a mais, né? Foi tentador. Usando. É usando, né? É usando. Entendi que era quando. Ousando mesmo a duvidar do que Deus disse. No dia em que dela comer, certamente morrerá. Não era para ela ter duvidado dessa questão. Pensou ela, talvez isto não significa exatamente o que Deus disse. É o que muitos andam dizendo por aí. Não é exatamente isso que a Bíblia quer dizer. Não é o pé da letra, né? Não é o pé da letra, né? Vamos encontrar aquele outro, mas para... Mas tem coisa lá que não é no pé da Que letra. fala assim, que ela se tornou tentadora. Não sei se tu botou esse aí. Ela disse que ela se torna tentadora. Sim. Aí ela foi Sim. passar lá Ela se torna tentadora, exatamente. O tentador assegurou a Eva que tão logo comesse o fruto, ela receberia um novo e superior conhecimento que faria ela igual a Deus. Mesmo Satanás desejou. Mesmo que ele desejou no céu. Volta para a próxima. Ok. Na palavra-chave não está aí, mas nós vamos chegar lá que está dentro do estudo, talvez não alcance. É uma hora. Só que eu vou dizer aqui minhas palavras o que está lá. Satanás tentou Eva, que por sua vez Eva tentou Adão. Então, quem não tenta ninguém, por ninguém é tentado é Deus. Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele a ninguém tenta. Mas o homem, quando ele está desviado da palavra de Deus, ele tenta. Como foi que surgiu essa ideia na cabeça de Eva? Aí a Bíblia responde mais uma vez lá em Tiago 1, versículo 14. Tiago 1, 13, 14, irmãos. Se quiser acompanhar. Que homem algum ao ser tentado diga, por Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Deus a ninguém tenta.
Mas cada homem é tentado quando é traído e seduzido pela sua própria cobiça. Depois a cobiça concebida gera o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Olhem a cascata aí de eventos. Eva foi tentada e atraída pela sua própria cobiça, e o diabo começou a dizer coisa para ela e ela achou bonito. Eu tinha um amigo que ele dizia assim, mas Marcelo, o homem é atraído pelo que ele vê, e a mulher se lasca pelo que ela escuta. Já que negócio é esse? O cara foi sacular para mim. Não tem algum sentido, né? Eles que o homem é muito tentado pelo que ele olha, e a mulher pelo que ele escuta. Aí o diabo começou. Tu vai ser que nem Deus, tu vai conhecer o bem e o mal. Eu comi, não morri, estou até falando contigo, para ver o cobra falar. Não, e por que eu estou falando, Eva? E Eva, E o Espírito Santo, não sei se você botou aí, está cheio de Evas modernas. Não sei se tu botou esse texto aí, as Evas modernas caem nas mesmas conversas do diabo todo tempo. Que a história das Evas se repete. É a mesma coisa, Satanás diz para que a palavra de Deus não tem que ser cumprida ao pé da lei. Não tem coisa nem ser cumprida ao pé da letra, não. É a mesma coisa que Satanás diz para ela. Então, observe só, irmão, esse pontinho aqui. Então, se Adão tivesse permanecido obediente a Deus, resistido à tentação de Eva, ele teria permanecido obediente a Deus, ele teria continuado a gozar livre acesso àquela árvore. Então ele tinha livre acesso, não era aquelas árvores, era aquela árvore. Está se referindo à árvore da vida. Ele tinha acesso. Não acesso só para ir lá não, irmão. Não é acesso só para ir lá não. É acesso para comer livremente de toda a árvore que tivesse lá naquele jardim, exceto uma. Inclusive, né, irmão, está escrito que se ele não tivesse cedido à tentação de Eva, né, Eva seria sido expulsa do jardim, o plano da redenção ia salvar Eva e Deus poderia muito bem criar outra esposa para ele. Simples assim, irmãos. Deus ele pensa em tudo, irmão. Deus não é, Deus sabe de tudo, Deus é onisciente. Só que o que o Satanás botou na cabeça dele? A mulher vai se lascar junto com ela. Mas tu não é para se separar dela. Ela pecou, eu vou pecar também, mas eu não aguento viver sem essa mulher. É mais ou menos isso com minhas palavras. Ela vai se ferrar, eu vou me ferrar com ela, mas eu perdi. Ou seja, ele deixou de acreditar em Deus, que Deus poderia criar uma outra esposa para ele. Não. Se ela for expulsa, eu vou expulsar junto com ela. Eu não quero me separar dessa mulher. Ou seja, ele colocou Deus em segundo plano. Né? É o erro que muita gente comete hoje. Ele colocou a mulher dele acima de Deus nessa hora. Não ia nada destruir ela, não. Não, ela ia ser expulsa do jardim porque ela pecou, né? Mas lá disse que Deus poderia muito bem ter criado outra esposa para ele e Jesus ia morrer por ela. Só que o que ele pensou? Ele disse assim, eu não vou me separar dessa mulher, nem que ela se lasque, eu me lasco junto com ela. Quer dizer, e Deus estava onde, Adão? Né? E hoje nós cometemos o mesmo erro, quando a gente deixa de olhar para Deus e acredita na Eva. Coloca Deus, né? A Eva no lugar de Deus, o perigo é o mesmo. É isso que o texto quer dizer para nós, né? Tá. Isso aí. Havia duas possibilidades. Deus podia fazer a que tivesse no plano dele. Ou fazia outra mulher, ou destruía só ela e deixava Adão sem. A questão que ele é que ia decidir. Mas ele poderia fazer outra mulher se ele E aí, quisesse. irmão, quando isso aconteceu, parecia que ele foi provado de novo. Exatamente. Uma vez que ele viu que Eva tinha pecado, né, aí então o caráter dele teve que ser formado. Aí veio, é como se fosse a segunda fase da aprovação dele. A mulher pecou, perdeu a glória de Deus. Mas Deus continuava ali. Aí ele foi provado de novo. E aí, Deus ou a mulher de novo? Ele escolheu a mulher mais uma vez. Duvidou de Deus mais uma vez. Questionou Deus mais uma vez. E aí se deu mal de novo. Então, quando Adão pecou, juntamente com Eva, agora foi despojado da participação da árvore da vida. Aqui está bem claro. O texto anterior fala de acesso, agora fala de participação. Como era que um homem e uma mulher podiam participar de uma árvore?
se não estivesse referindo à comida. Então agora ele foi despojado da participação da árvore. Bom, até ali ele tinha participação, ele tinha acesso e ele poderia comer livremente. Mas foi vetado. Após o pecado ele foi vetado. Mas nem tudo, né, irmão? Ainda tinha solução, né? Até ali ainda tinha jeito. Deus ele já tinha pensado em tudo isso, né? E está escrito que eles não foram pegos de a questão de tentar de surpresa, porque os anjos de Deus avisaram eles. Olha, o anjo caiu do céu, assim, ele vai tentar vocês. Os anjos de Deus explicaram muito bem para eles isso. Eles não foram pegos ingenuamente sem saber que o diabo tinha caído do céu, não. Eles foram avisados e bem avisados. Está escrito, está na história da redenção. Não foi falta de aviso, não, que o diabo vinha tentar ele. Eis a questão, irmão. Por exemplo, porque a questão dele ser imediatamente vetado da árvore da vida, se a árvore da vida representa Cristo. Se Cristo veio para os pecadores. Mas aquele pecador que peca deliberadamente, já avisado, sabendo, é proibido isso aqui. Deus não tomou providência para esse tipo de pecado, não. Aí é ignorância voluntária. Se está fazendo porque quer, e tu vai ter acesso? Não. É vetado o acesso. Agora aqueles que estão realmente arrependidos, querem realmente a Cristo, eles se alimentam, que a palavra de Deus representa também a árvore da vida, a folha da árvore, para curar as ações. Então, meu irmão, o que a gente tem aí? É que, qual era a ideia de Satanás? É que o pecado se perpetuasse e não tivesse jeito. Porque se eles continuassem comendo daquela árvore da vida após ter pecado, está escrito que o pecado ia ficar todo tempo. Não ia ter jeito como parar. Então, por isso que o diabo queria que fizesse isso. Vocês vão ficar comendo essa árvore agora todo tempo, vocês pecaram, e o pecado vai ficar perpetuado sem fim no universo. Essa era a ideia do tentador. Mas Deus sabia de tudo. Deus sempre tinha um plano. Então, o tentador sendo passado por uma árvore e veio desgraça e miséria. Aquela árvore era para representar a vida. Não era nenhuma coisa diferente disso. Olha, mãe, o pastor Andrícia, né, ele falou lá no livro Ritual do Santuário, que isso foi uma prova até assim ingênua. Foi a prova mais fácil que Deus poderia ter colocado. A árvore está bem do lá. Não é obrigado tu ir lá. Não é obrigado tu olhar. Não é obrigado tu ficar lá. Se alguém conversar contigo, tu pode sair. Se alguém te der o fruto, não é obrigado tu aceitar. Então ele fala mais ou menos assim, que eles tiveram todos os motivos para não ter caído. Uma prova assim, aparentemente banal, besta. Mesmo que o diabo começasse contigo, né? Não era para você ouvir. Se ele te desse a fruta, você dizer, não, eu não quero. Porque eles poderiam sempre dizer que não queria. Ou seja, eles eram livres para escolher o bem e o mal. A questão é essa. Mas tinha que ser provado. O que significa tu és pó e ao pó te tornarás? Significa exatamente, irmãos, ali uma indicação de completa extinção da vida. Quando volta ao pó, significa dizer que acabou a vida. Ao pó voltará, ali extingue-se a vida. Interessante, né, irmão? Que o Satanás chamou Deus aí claramente assim de mentiroso, do patife, e ele não percebeu. Né? Deus disse, morrerás. E o diabo disse, vocês não vão morrer. Não é assim. Vocês vão saber o que é o bem e o mal. Eu comi, não morri. Aí a Eva disse, é mesmo. A serpente está até conversando comigo, serpente não fala. Depois que o pecado entrou no mundo, o Éden foi retirado da terra. Agora aí, aquele texto. Depois que o pecado entrou no mundo, o Éden foi retirado da terra. Não foi de imediato não, irmãos. Vai dar aqui um intervalo entre o pecado e a destruição pelo dilúvio. Só que diz que ele foi retirado.
Ou como é que o Éden foi retirado da terra? Já pararam para pensar? Pela palavra, como foi criado. Literalmente. Não sei como Deus fez isso. É porque Deus criou tudo pela palavra, né? Isso. Então ele pode Agora desfazer. ele pode simplesmente por uma palavra tirar ele, né? E a, Né? eu fico imaginando assim, a Nova Jerusalém, ela não vai descer do céu. Vai. E Deus não tem o poder de também levar um jardim para dar Era o objetivo de Deus era fazer de toda a terra um jardim. O Éden ali era só uma demonstração do que poderia ser, no começo, do que poderia ser a terra inteira. Já pensou nós vivendo num jardim, de todo mundo no jardim? E nós vamos ter essa oportunidade se formos fiéis e permanecer fiéis até o fim. Deus não permitiria que esse jardim, sentisse as marcas da maldição. Entendeu? O mesmo caso, irmão, é parecido. Teve algumas coisas na Bíblia que Deus retirou, né? Qual foi a segunda coisa que Deus retirou? Foi a Arca da Aliança. O que aconteceu com a Arca da Aliança? O Espírito Santo diz: Deus permitiu que os homens ocultassem ela e ninguém nunca mais sabe onde essa arca está. Antes da destruição de Jerusalém, essa arca foi oculta por ordem de Deus. Ela vai aparecer de novo lá na frente, mas isso é outra história. O puro e amável jardim do Éden era puro, amável jardim, de onde nossos primeiros pais foram expulsos, permaneceu até que Deus se propôs destruir a terra pelo dilúvio. Entenderam agora? Após o pecado, o jardim foi retirado. Mas nós não podemos dizer exatamente o período em que ele foi tirado. Só diz que depois do pecado. E quando Deus se propôs, a partir do momento que ele se propôs a destruir o mundo pelo dilúvio, foi arrebatado esse jardim. Não foi permitido que ele passasse pelaquela maldição pela qual passa a terra. Deus plantara o jardim. Então foi plantado. Vocês viram que a árvore crescia? E o abençoara especialmente, e em sua maravilhosa providência removeu-o da terra. Está claramente. Foi removido realmente da terra. Um texto consolidando o outro. Tá? E o fará voltar à terra de novo. Mais gloriosamente adornado do que antes de ser removido. Mais bonito ainda, né? Mais enfeitadinho, mais... Então, nós que não alcançamos o primeiro Éden, vamos ter o privilégio, se Deus quiser, de ver um Éden muito mais bonito, mais glorioso. Né? Assim como era Adão glorioso, né? Bonito, muito mais glorioso, muito mais bonito é o próprio Cristo, segundo Adão. Então, assim bem como o segundo Éden será certamente mais maravilhoso. 2,7 fala, né? O que vencer, dar-lhe ele comer na árvore da vida, está no paraíso de Deus. Né? 2,7 fala isso. Deus se propôs preservar uma espécie de sua perfeita obra criadora. Olha o que foi que Deus propôs. Preservar um pedacinho daquela obra-prima que ele fez, retirando, para ficar livre da maldição, com que amaldiçoar a terra. É assuntos que parecem conhecidos, né? Mas quando a gente entra nos detalhes, se torna nova coisa, né? Adão não poderia transmitir à sua posteridade, aos seus descendentes, aquilo que ele não tinha, aquilo que ele não possuía.
E não poderia haver esperança alguma para a raça decaída se pelo sacrifício de seu filho Deus não houvesse trazido a imortalidade ao seu alcance. Mas por meio de Cristo, né? Que agora nós temos a esperança. Nenhum homem poderia dar esperança alguma para outro homem. Para seus filhos, para seu neto, não tinha esperança nenhuma se não fosse por Cristo Jesus. E Cristo, ele representa essa árvore. Nós temos que estar nos alimentando todos os dias dessa árvore para permanecer com vida e vida para sempre. Nós temos essa esperança. Adão e Eva foram testados ali. E ao eles se alimentarem ali, ia chegar um momento que eles iam ser colocados numa condição bem mais elevada. Como são os anjos. Ok? O fruto desta árvore, a árvore da vida, deveria perpetuar a imortalidade. Ouvi um anjo perguntando. Olha o que o anjo foi ouvido a perguntar. Isso um anjo perguntando a outro anjo. Tem outro texto que diz claramente. Um anjo perguntou para outro anjo. Quem da família de Adão passou pela espada inflamada e participou da árvore da vida? Qual foi a resposta? Vamos ver? Porque dá a entender pela pergunta, diz quem passou? Ouvi outro anjo responder. Então foi a pergunta feita por outro anjo mesmo, né? Nenhum da família de Adão passou por aquela espada inflamada e participou da árvore. Portanto, não há pecador imortal. Dá a entender que Adão e Eva não comeram da fruta? Parece dizer isso, mas não é, irmãos. Aqui está dando a entender exatamente o que é óbvio no que nós lemos até agora. Após a comer do fruto proibido, agora nenhum pecador que transgrediu através de Adão e Eva ali, nenhum passou pela espada, porque a espada foi colocada depois disso. Antes não tinha espada para proteger nada, agora para ninguém participar. Quem passou pela a espada flamejante para acessar a árvore? Nenhum mortal passou. É muito claro. Ele na sua inocência ele não podia morrer, não. Porque era perfeito, né? E ele, na sua inocência, não era pecador, não. Nenhum pecador teve acesso agora mais à árvore. Isso é muito claro. A alma que pecar, morrerá. Morte eterna. Até então, Adão não podia morrer, porque ele não tinha pecado. Agora ele pecou, agora morre. Morte esta, da eterna, que está se referindo, de que não haverá esperança de ressurreição, e então se aplicará a ira de Deus. A ira de Deus vai se aplicar aí, entendeu? O Senhor me proporcionou uma vista de outros mundos. Agora aqui em visão, em White, ela viu outros mundos, e foi proporcionado para ela uma outra visão aqui acerca dessa questão. E ela diz assim, vi então duas árvores. Lembra o que foi proporcionado para ela em visão? Ela viu duas árvores. Coincidentemente, essas duas árvores pareciam ter na terra, certo? Essas duas árvores, uma se assemelhava muito à árvore da vida. Ela descreve assim: existente na cidade. Então já deixamos bem claro aqui, conforme está escrito, que não havia árvore da vida só na terra. O fruto de ambas,
da árvore da vida e da do conhecimento do bem e do mal, tinha belo aspecto, mas de uma delas não era permitido comer. Não foi só da terra, não, irmão. Lá também, aquela árvore tinha na cidade. Tinha duas. Ambas tinham belo aspecto. A árvore da vida, ela se sobressaía sobre as demais. Mas essas duas tinham um belo aspecto. Tá? Mas uma só delas não era permitido comer. Dá para arriscar qual era, né? Da vida não era. Tinham a faculdade. Agora quem que tinha a faculdade? As pessoas que lá estavam, certo? Tinham a faculdade. O que é faculdade? Eu posso, por exemplo, eu sou facultado a uma determinada coisa. Eu posso, se eu decidir, ou não posso, se eu decidir, decisão minha. Então, essas tinham a faculdade de comer de ambas. É como se assim, olha, fulano, tu pode comer, ou pode não comer, tu é facultativo para ti. Agora o Senhor disse para não comer, mas tu está facultado, pode. Ou, se quiser, não pode. Então, tinham a faculdade de comer de ambas, mas era lhe vedado comer de uma. Para mim, esse uma aqui fechou. A proibição de comer da árvore da vida não tinha até então. Entendeu? Porque lá, no mundo que ela viu, era assim. Na terra também, a mesma coisa. Parecido. Era facultativo. Olha, pode comer livremente de todas as árvores que estão no jardim, mas uma tu não pode. Isso. Agora, estava facultado a comer da árvore da vida? Estava. Era proibido? Não. E da outra? Estava facultado? Estava. Mas era proibido? Sim. Então, irmão, isso aí realmente é a prova, né, de que a terra realmente é aquele mundo caído, aquela ovelha caída. Né? Porque os outros mundos também foram provados e não caíram. Lá na frente o morador vai dizer isso para Ellen White. Porque aqui nós somos testados, mas ninguém aqui comeu essa água. Só quem comeu foi você lá na terra. Acho que vocês compram esse texto. Então Adão e Eva tinha faculdade, né, irmão? Porque faculdade significa conhecimento. Eles tinham conhecimento que deveriam comer e que não deveriam. Só que essa não é a faculdade de formação, né? Escolha. Questão de escolha. É de ser facultado a fazer a escolha. Não é faculdade de adquirir uma formatura, não. Para exemplificar, o apóstolo Paulo falou que todas as coisas que são lícitas, Mas nem todas. nem todas me convêm. Por exemplo. Não falaram qual foi o jeito que eles foram tentados, não. Eu vou fazer até aqui uma pergunta. A Eva foi através da Eva, né? E Satanás tentou ela. E através de quem será que tentou lá no O coração dele, Satanás, é que ninguém vai saber o mistério que existiu nele. Olha, irmãos, a última parte você tocou aí. Apóstolo Paulo, todas as coisas são lícitas. Aquela questão de foi facultado. Deus facultou. É lícito que ele facultou? É lícito ou não é? Ele facultou. Mas convinha ele comer daquela fruta proibida? Não convinha. Ele poderia fazer uma das escolhas, podia. Era lícito ele fazer, não tinha problema nenhum. Mas lhe convinha ele fazer? O que determina o nosso destino? Está escrito que são nossas escolhas. Tá? Nós somos livres para escolher, mas nós somos reféns de nossas escolhas. Ellen White fala que dia a dia nossas escolhas estão decidindo o nosso destino eterno. Por isso a Bíblia diz: escolha a vida para que viva, tu e a tua semente.
Deuteronômio 30:19. Então a nossa vida, o nosso destino, a nossa salvação ou perdição depende de nossas escolhas. Essa é a palavra-chave de tudo isso, é escolha. Todos eles tiveram escolha e foram livres. Ninguém aí pecou porque não sabia, porque Deus era justo, não. Todos tiveram um teste para fazer suas escolhas. E hoje, irmãos, é diferente? Não, hoje também nós vivemos de escolhas. É aquela história, era lícito, por exemplo, alguém comer daquela árvore, aquela fruta proibida, era lícito comer ou era lícito fazer a escolha dele? Era lícito fazer a escolha ou não. Então a gente tem só que ter um entendimento que o Espírito quer nos dar. Tem outra passagem em Isaías também, irmão, que tem o conselho de Deus, que ele fala assim, ó, procurai nas veredas antigas qual é o bom caminho e andai por ele. Aí foi que o povo respondeu. Viu? Jeremias 6,16. Não andaremos. Não dá. Exatamente. É como se assim, irmãos, é lícito nós fazermos a escolha do que comemos ou do que não comemos? E isso é nos facultativo. Irmãos, o diabo sempre trabalha com sutileza. Ele sempre quer que a gente questione o que Deus disse e duvide o que Deus falou. Deus não disse como eu morreu, o diabo disse que não vai morrer não, eu comi e não morri. E hoje, o que é a sutileza do argumento? É a mesma coisa. Hoje é a teologia do pé que vive, que Deus é misericordioso, né? Deus é amor, Deus vai salvar todo mundo, quanto mais tu peca, mais Jesus te ama. É o que a gente escuta por aí. Deus passa a mão no pecador, Deus gosta de todo mundo. E aí é mais ou menos esse tipo de argumento que se perpetua todo tempo. Que Deus não quer punir ninguém. E as pessoas vão entrando por esse lado aí. Aí vem o mundo como é que está hoje. Mas ele não diz que ele é tudo isso aí, ele é amor, mas ele é justiça também, né? Ele é justo. Só que é uma coisa mais gostosa, porque sorvete é gostoso? É ótimo. Mas se dissesse assim, ó, teu nome não é sorvete, teu nome é diabetes. E ele não é só isso não, né? Só um exemplo, né? Uma coisa doce, né, Vanessa? Agrada o paladar da gente, né? Mas diz assim, teu nome não é sorvete, teu nome é diabetes. A pessoa queria comer, Maria? Não. Ia comer, sabe por quê? Porque na carteira de cigarro tudo me tem lá a coisa, esquecendo que ele for adquirido. Pior que é. Aí o cara diz assim, ó, fumar mata, mas não estou com pressa. Né? O ser humano é que nem um peixe. Sabe que vai morrer, mas a boca está pedindo e não tem. Aí às vezes a pessoa vai dizer assim, eu conheço gente que não tem nada disso, é mais muito do que eu, né, irmã Cris? Lá perto de casa tem uma velha que tem 100 anos que ela fuma e nunca adoeceu. Você sabe escutar isso daí, Cris? A gente tem uma história da velha que fuma e nunca adoeceu. Por que não adoeceu? Então esse tipo de raciocínio capcioso que o diabo bota na mente do povo. Come, mete os peitos, mete a cara. Deus está contigo. Nada vai acontecer. Te arrebenta aí, vai lá. Eu estava falando com você essa semana, o corpo humano é perfeito, né? E o tanto de coisa que você joga no corpo, e aí você ainda resiste, coisa ruim mesmo. Porque você vê que aquilo ali é para destruir e você ainda consegue. Está escrito, viu, Mazilda, que o nosso corpo, Deus criou Adão com 20 vezes mais vitalidade do que nós. Você pode ver. Senão a raça humana já teria sido extinta há muito tempo. Então, quando a gente agride o corpo, ele tenta se resistir de todo jeito, ele luta contra aquilo de todo jeito. Né? Aí chega um momento que não dá mais, aí a doença vem. Ele tenta de todo jeito consertar os erros que Josias faz, e ele lutando ali. Chega um momento que a doença vem. Né? É um soldado que tem, né? Que tá na guerra. Aí eu só arrebentando ele tentando aqui, eu arrebentando ele. Aí chega um momento que ele começa. É fundar causa e efeito. Nessa visão de Ellen White, foi dito para ela lá que lá ninguém provou daquele fruto proibido. Por isso que estavam mais nobres, mais bonitos, né? Isso. Então, ele quer dizer que Lucifer comeu da fruta e ele ainda hoje vive, né? O negócio é que ele é um anjo e está aí. Mas vai chegar a hora dele, vi então Jesus levando o seu povo à árvore da vida. Aqui já é na restauração, certo?
Na árvore da vida havia belíssimo fruto, do qual os santos poderiam participar livremente, já na futura. Aquele casal santo também podia, antes, naquela condição que ele vai voltar. Ok? É-nos apresentado uma vida imensurável, como a vida de Deus. Olha o que nos é apresentado. Uma vida imensurável como a vida de Deus. Aquela árvore da vida, imensurável como a própria vida de Deus. Deus é vida, naquele fruto há vida, e naqueles que comerem terão vida. Na cidade havia um trono. Havia um trono. Esse trono era gloriosíssimo, do qual provinha um rio puro, água da vida. Também representado por Cristo. Claro como cristal. E em cada lado desse rio estava a árvore. Vida saindo do trono de Deus, uma árvore. Ela disse que a princípio ela pensou ser duas. Né? Em cada lado desse rio estava a árvore da vida, e nas margens do rio havia outras belas árvores produzindo frutos. Será que a videira estava lá? Pela obra da expiação, Adão é reintegrado em seu primeiro domínio. Olha só. Em arrebatamento de alegria, contempla Adão agora as árvores que já foram o seu deleite. Árvores que ele já... Aí sim. Já é a futuro. As mesmas árvores cujo fruto ele próprio colhera lá no jardim, nos dias de sua inocência e nos dias de sua alegria. E ao serem os resgatados, recebidos na cidade de Deus, ecoa nos ares um exultante clamor de adoração. Os dois Adões. Dois Adões. Estão prestes a se encontrar. Os dois Adões, só para dar uma ênfase aqui em 1 Coríntios 15, 45, diz que assim está também escrito, né? O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, né? Já o segundo, o último Adão, agora interam dois Adões, é espírito vivificante. Então o segundo Adão é um espírito? Vivificante. Será que o segundo Adão é o Espírito Santo? Não, mas aí é aquele Cristo que fala lá. O segundo Adão é Cristo. É Cristo. Ah, tá. Ele está dizendo que o segundo Adão é O espírito. Espírito Né? Santo é o próprio Cristo. Né? O segundo Adão é Ele Cristo. O segundo mesmo Adão é despojado, espírito. né? Esse segundo Adão aí foi que veio dar a vida pelo primeiro Adão. O vivificante é quem dá vida. Né? O Filho de Deus agora se acha em pé, com os braços estendidos, para receber o Pai de nossa raça. Agora o encontro dos dois Adões.
o ser que ele criou e que pecou contra o seu Criador, ele mesmo, e por cujo pecado os sinais da crucifixão agora aparecem no corpo do Salvador. Agora ele observa diante de Cristo, agora vê aquelas marcas. E ao divisar isso, né? Adão, aqueles sinais dos cruéis escravos, Adão cai, não cai ao peito de Jesus, né? Pregando errado por aí, né? Pregando que eles dois se abraçam, o texto fala isso, ele cai aos pés dele. Ele cai aos pés dele e ele não cai ao peito de seu Senhor. Esse negócio do abraçar vem depois. Mas lança-se em humildade aos seus pés, exclamando. Ao que ele exclama? Em vez de chegar e abraçar o outro, não. Se prostrou e agora ele se humilha aos seus pés ao ver aquelas coisas, aquelas marcas em Cristo, seu Salvador. Agora diz ele, exclamando. Digno é o cordeiro que foi morto. Ele sabe que aquele escravo ali foi por causa da morte. Foi por causa do pecado. Aquela morte. Ele agora reconhece e se prostra diante de Cristo e diz: digno é o cordeiro que foi morto. Ele sabia o significado daqueles cordeiros oferecidos. Ele diz: digno é o cordeiro que foi morto. Com ternura o Salvador o levanta. Ele estava até humilhado, né? Aos pés de Jesus. Jesus agora levanta ele. E agora convida Adão a contemplar de novo o lar edênico. Ele não tinha resgatado, ele não tinha tirado o Éden. Ele agora convida de novo a Adão contemplar o lar edênico, do qual havia tanto for exilado de tanto tempo que passou, mas estava lá, agora restaurado. Agora ele vê as videiras que sua própria mão tratara. Olha, o Éden levado. Ele vê agora as videiras que suas próprias mãos trataram, fazendo ali os caramachés, aquela coisa toda. As mesmas flores que com tanto prazer cuidara. Olha em redor de si e contempla uma multidão de sua família resgatada, oxalá seja eu e você, no paraíso de Deus. Seu espírito apreende a realidade daquela cena. Ele compreende que isso é, na verdade, o Éden restaurado. Mais lindo agora do que quando fora dele banido. Vale a pena esforçar para falar? O Salvador o leva à árvore da vida. Olha como é o Salvador que leva ele à árvore da vida. O Salvador apanha o fruto. Agora não é mais Satanás que oferece na mão de Eva, não. Agora é o Senhor que oferece na mão de Adão. Mas não é aquela árvore que foi oferecida, não. Agora é a da vida. Tá? Ela aparece lá em visão, na altura lá do ombro de Jesus. Agora Jesus apanha agora aquele fruto glorioso e manda-o agora que Adão coma. Lembra aqui quando Satanás tentou Eva, o que foi que ele fez?
Deu para ela e ela aceitou, não foi? Pois agora é oferecido outro fruto, aquele que perpetuava a vida dele. Aquele que era permitido. Agora ele voltou à sua inocência. Agora voltou de novo a comer. E Jesus manda que Adão coma. Lança então sua brilhante coroa aos pés de Jesus e caindo ao seu peito. Agora ele cai ao peito dele. Agora abraça. Tá? Abraça o Redentor. Primeiro ele não foi logo abraçando, porque quando ele viu os sinais ali, a intenção era prostrar-se e adorar. E reconhecer. Agora Jesus levanta ele, oferece a fruta, dá a fruta para ele. E após que ele, quando levanta ele, foi que ele cai aos peitos dele e abraça. Agora, dedilha a harpa de ouro, e pelas abóbadas do céu ecoa o cântico triunfante. Digno, digno, digno é o Cordeiro, que foi morto e reviveu. Então, se referindo a Adão, quando ele disse digno, digno é o Cordeiro, ele tinha também uma harpa de ouro, tá? E agora, através daquela harpa, também ecoa-se agora o cântico triunfante. Olha qual era o cântico. Imagina isso cantado. Digno, digno, digno é o Cordeiro. Eu não sei qual é a melodia, mas é a mais bela que possa se imaginar. Ele cantou sozinho isso? Não. A família dele se associa ao cântico. Digno, digno, digno é o Cordeiro que foi morto. Agora Adão e a sua família, que foram resgatados da terra, cantam juntos, e juntos também eles lançam as suas coroas aos pés do Salvador, inclinando-se a ele. Então agora se derrama agora em adoração. Só um. Este? Eu estou com umas apostilazinhas que eu tirei desse estudo todo, para você terminar de ler em casa. Tem alguns detalhezinhos para fazer ainda, mas já está praticamente concluído. Eu tirei como concluído. Ah não, não foi esse não. Esse ainda está lá. Né? Isso é a vida do campo, verdade. Mas isso aí vamos pegar assim mesmo. Né? Valeu. Hã? Valeu. Essa reunião ela é testemunhada pelos anjos, que choraram quando da queda de Adão e rejubilaram ao ascender Jesus ao céu, depois de ressurgir, tendo aberto a sepultura a todos os que crescem em seu nome. Agora, aqueles que creram no nome dele, foram abertos a sepultura, foram ressurretos e estão agora lá naquela reunião. Tá? Aqueles mesmos anjos que choraram quando Adão pecou, agora estão alegres novamente. Contemplam agora a obra da redenção completa e unem as vozes no cântico de louvor. Digno, digno, digno é o Cordeiro que foi morto. Aí agora tem aqueles dois hinos. O de Moisés e o do Cordeiro. Que esses, só eles tinham a experiência.
restabelecido a árvore da vida no Éden, há tanto tempo perdido, os remidos crescerão até a estatura completa da raça em sua glória primitiva. O que os irmãos viram aí nesse texto? Porte físico. As folhas da árvore saem para aqui mesmo? Eu vou ler de novo. Restabelecido a árvore da vida, restabelecido agora a árvore da vida no Éden, há tanto tempo perdido, os remidos crescerá. 4 metros. Vai lá para os seus 3 tantos metros. Então come as folhas, a fruta, aí cresce. Comer as folhas. As folhas. As frutas para manter a vida e as folhas para restabelecer a estatura, o crescimento. Tem as outras frutas que nós vamos comer também, né? Tem. Aquela fruta foi vista na beira do rio lá. Então quer dizer que O figo. Toda espécie de fruta. Se for comer 10 frutas por dia, vai passar um ano aí sem repetir. Então quer dizer que as folhas, elas serão só por um tempo, mas o fruto será para sempre. Vai entender isso, né? Quando tiver tudo do mesmo tamanho, não precisa mais folha. Então dá a entender, irmãos, que aqui na Terra, quando nós estivemos aqui, nós tiramos algumas lições, assim, aquelas pessoas que não estão doentes, mas tiram proveito das folhas. As pessoas ensinam isso, né? Embora se a gente está doente, é bom a gente estar tomando aqueles remédios de folhas. Para não ter saúde. Não ter saúde. Tá. Olha, o pecado vai deixar de existir. Então os remidos eles crescerão até aquela sua estatura que era para eles ter aonde? Lá no período de sua glória primitiva. Adão foi feito 2 tamanhos do homem mais um pouquinho. Se a média do homem é 1,75, 1,75 vezes 2, mais alguma coisinha que não sei o tanto disso. Está escrito. 1,75 com 1,75 dá 3,5, né? A pessoa, um homem com quase 4 metros. Proporcional. E agora vai ser restabelecido agora, passando a crescer a sua estatura naquela glória que ele tinha no seu momento primitivo. A gente pode até trazer, né, irmão? Porque para nós, por exemplo, os dinossauros pareceria uma coisa gigante, mas para Adão não. Pareceria como se fosse um animal. Exatamente. Hoje a gente vê a pessoa passando no jornal, que de 2 metros de altura, ele é todo enrolado na cintura, não suporta o corpo dele, assim. Agora imagina o de Adão proporcionalzinho, né? Organizadinho. Bem feitinho. Imagina, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhes-ei, diz o Senhor, a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Não só da fruta da árvore, mas também, é como se ele dissesse, eu também vou dar para vocês das folhas. Para vocês voltar ao tamanho de vocês, que era para ser no tempo, lá em que foi feito o Adão no seu momento de glória, seu momento primitivo. Para que volte em vocês aquele tamanho que foi impedido pelo pecado, aquela estatura que foi impedida pelo pecado. A concessão da árvore da vida no Éden era condicional.
Ela é condicional. No dia que delas comeres, na outra, né? Certamente morrerás. No dia que tu comer da fruta que ele disse para tu não comer, tu vai ser vetado. Se tu comer, tu vai ser vetado da outra. Ela é condicional. E finalmente foi retirada porque desobedeceu. Mas os dons da vida futura serão absolutos e eternos. Não é mais, vamos dizer assim, condicional, por quê? Até mesmo porque o fruto do conhecimento do bem e do mal não vai ter lá. Totalmente faltará paz e harmonia. Não vai mais correr o risco. Inclusive, se alguém quiser achar esse texto, ainda não coloquei, porque eu não achei ele, não estou buscando tentando achar. Correr o risco de pecar novamente. Mas os dons da vida futura serão o quê? Absolutos e eternos. Dá um espaçozinho para o texto dele. E não haverá mais morte. Não haverá mais pranto. Nem haverá mais clamor. E nem dor. Por quê? Porque já as primeiras coisas são passadas. Por que diz que a árvore da vida vai ter que tomar? E as árvores da vida para servir de alimento? Folhas? Sim. É para você voltar ao seu tamanho. Só para crescer. A fruta para que a senhora permaneça, tá? Perpetuando a vida. Para não morrer mais. No meio de sua praça e de outro lado do rio estava a árvore da vida. Semelhante ao texto que nós lemos anteriormente, aí é o texto da Bíblia, né? Que produzia 12 frutos. Aqui na terra, você espera 12 meses, né? Para um carrego de uma fruteira, né? Lá você espera um mês. Todo mês dá uma carga. Já pensou um pé de manga dando uma carga de manga todo mês? E acaba a manga? Esse mês é mês literal ou mês de acordo com o tempo da profecia? Aí é que não detalha, né? Mas dá a entender na nossa linguagem, né? 12 meses é a nossa linguagem. Cada mês está 30 dias. Cada mês dá uma fruta de um jeito, né, irmão? Cada mês é uma, duas espécies. No caso aí, a árvore da vida, todo mês vai dar fruto da vida. O povo de Deus vai se alimentar, perpetuar a vida. Agora imagine o tamanho desse fruto, como não é. O fruto nascia lá num lado da árvore, emendava em cima e estava lá do outro lado também. Imagina o tamanho dessa árvore e o tamanho dessa fruta. Agora foi mais se é 12 meses, assim, são 12 tribos, né? Exatamente. Vai ser distribuído por tribo, então. Dá a entender que todas as tribos precisam se alimentar dos frutos. Aí vai ser colhida na porque eu acho que não é, os 12 meses não é a mesma fruta, é cada uma vez bota uma do jeito. Não, um pé de manga no ano não pode botar manga e no outro ano botar caju. Ah, irmão, é assim. É, claro. Então é só uma. Se for manga, é só manga, 12 vezes. 12 vezes. 12 vezes manga. É só uma. É porque o que foi prometido para quem está lá é exatamente o fruto da árvore da vida. Não vai faltar. Não vai faltar, né? Não vai faltar, ninguém não sabe que jeito é essa. Os detalhes aí ficam por conta de Deus, que o que não é revelado é só ele pertence, né? Então, e as folhas das árvores são para a saúde das nações. Que saúde é essa? Exatamente aquilo que o pecado atrofiou. Aquilo que você deveria
não ter sido atrapalhado pelo pecado, agora é dado um jeito nisso. As folhas das árvores são para a saúde das nações. Imagina uma mulher baixinha com 1,60 m, por exemplo, pular para 3,20, 3,30, 3,40, imagina o tamanho. Uns 50 já vai para 3, né? E um pouco mais. Passou de 3 metros, imagina que eu olhei aqui para cima, vai dar lá na comieira. Maricota com 3 metros. Abaixo dos ombros. Um pouco assim. Ainda bem que essa mulher nessa altura é convertida, porque se for no tempo de hoje. Mas a pessoa, uma mulher desse tamanho não convertida, hein? E o homem também não convertido vai mostrar doido, né? Vou morar no lugar que ela está preparada, porque se fosse essa terra, é obrigado a fazer as casas tudo de novo de andar. Ainda bem que quem foi preparar a morada foi Jesus. Ele sabe muito bem o tamanho de cada um, né? Porque se fosse aqui na terra, eram novas casas para dar as criaturas desse tamanho. E Ellen White falando dessa árvore que do rio estava lá no lado do rio, né? Ela diz assim, ó: de um lado do rio havia um tronco, um tronco da árvore, e do outro lado outro tronco. E tanto o tronco de um lado como o tronco do outro, ou seja, ambos, era de ouro puro e transparente. A princípio eu pensei que via duas árvores. Olhei de novo, outra vez, e vi que elas se uniam em cima numa só árvore. Assim estava a árvore da vida em ambos os lados do rio da vida. Só para a gente ter uma proporção, né, como eu estava falando com a família, a gente imagina o rio Tocantins, que é conhecido aqui de todos, claro, muito menor do que o rio da vida. Sim. Aí a gente imagina uma árvore que pega de um lado ou outro do rio. Imagina o tamanho, né? É. Então, seus ramos curvavam-se até o lugar em que nos achávamos. E seu fruto era esplêndido. Tinha o aspecto de ouro de mistura com prata. Cristo veio ao mundo a fim de mostrar-lhes que para eles plantara a árvore da vida, cujas folhas são para a saúde das nações. A obediência por meio de Cristo dá ao homem perfeição de caráter e direito à árvore da vida. Devemos receber cada raio de luz e nele andar, à medida que se concede maior luz. Os homens se devem reformar, elevar e refinar por essa luz que recebe. Deus manda um raio hoje, amanhã Ele manda outro, depois Ele manda outro, mas nós temos que viver à altura da luz que Ele vem mandando através desses raios, porque senão não vai comer desse fruto, senão não vai beber daquela água que sai debaixo do trono de Deus. Tem que haver uma reforma, né? Então tereis direito à árvore da vida, de comer das folhas e do fruto imperecível. Não apodrece não, viu? E de viver para sempre em perfeita felicidade. As condições para participar
outra vez do fruto. Já participou? Olha só. Agora as condições para participar de novo do fruto. Aonde o homem participou? Que agora está dizendo outra vez? Mas do pecado. As condições para participar outra vez do fruto da árvore da vida estão plenamente estabelecidas no testemunho de Jesus Cristo a João, quando ele disse, em Apocalipse 22, 14: Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade santa pelas portas. Isso aí é o nosso desejo. Essa é a nossa oração nessa manhã sabática. Que Deus abençoe cada um e que dê também a cada um desejo e interesse pela palavra de Deus, que lhes dará o direito realmente de se tornar outra vez no estado de glória, de perfeição, e poder participar do fruto e participar da água da vida. Amém.